Durante a nossa época de escola, lá no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, é comum que a gente sinta muito ódio, muita frustração de muita coisa que acontece, porque afinal de contas a gente não tem controle sobre o que acontece naquele local de ensino. E isso gerou um movimento muito interessante no colégio que eu estudei. Bom, o meu nome é Loki e está começando mais um episódio do Contador de Histórias. Contador de Histórias! Bom, quando eu estava cerca da minha sexta, sétima série, eu estudei num colégio que era muito ditador. Ele não era colégio militar, não. Tecnicamente era uma escola do estado comum. Só que não funcionava assim. Os professores eram bem opressores, eles maltratavam os alunos, humilhavam os alunos. Eu não vou dar o nome da escola, mas era uma escola terrível. E os alunos, eles sentiam essa vontade louca de extravasar os seus sentimentos. Só que ninguém sabia exatamente como fazer isso. No início, eu e um grupo de amigos, a gente montou uma coisa interessante, que era um grupo de palavrão. O que era esse grupo de palavrão? A gente se reunia e ficava se xingando. Mas eram xingamentos bem escrotos, tipo, eu vou pegar essa pilastra aqui e vou enfiar no seu cu. Essas paradas. Era só um método da gente conseguir extravasar o ódio que a gente sentia na sala de aula. A gente nunca brigou e nunca saiu mal um com o outro. A gente simplesmente fazia isso até o tempo de ir para casa ou o horário da aula. Fazíamos isso durante o recreio ou durante uma espera entre um professor ou outro. Era bem interessante. Fizemos isso por cerca de 5 a 6 meses. E começamos, éramos apenas 3 pessoas. Ao longo do tempo a gente foi aumentando isso para 5, 7 pessoas. E acontecia revezamento, as pessoas iam se xingando, iam fazendo gestos. Era bem legal, era bem criativo tudo isso, mas era nocivo. Até que chegou um momento em que isso não era mais o suficiente. Isso não servia. A gente estava... É muito estranho falar que crianças da quinta e sexta série estavam estressadas, mas a gente estava estressado com as aulas. A gente não aguentava mais o método de ensino daquela escola e por algum motivo a gente achou que seria bom extravasar fisicamente. Isso devia ser mais ou menos, 2005, 2006. E um rapaz, ele era um pouco mais velho do que todos, sugeriu uma ideia. E se formássemos um Clube da Luta? Clube da Luta, para quem não sabe, é um filme com Brad Pitt e com Edward Norton de 1999. Recomendo quem queira assistir. E onde eu não sei explicar exatamente a respeito do filme, porque eu não sou bom em dar resumos, mas uma forma de extravasar o que eles sentiam do sistema e do governo, eles lutavam. Era uma metáfora a outras coisas. Eu prefiro que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões. Mas enfim, decidimos montar um clube da luta. Éramos um grupo de 7 pessoas a 10 pessoas no negócio de ficar se xingando. Mas quando a gente decidiu montar o clube da luta, novamente voltou a ser apenas eu e mais 2. Logicamente, 3 pessoas só que faziam aquilo. E começou, foi tranquilo. A gente se reunia no final da aula, por volta lá de meio-dia e meia, atrás do refeitório, e a gente caía na porrada. Bem simples, não tem dificuldade nisso. E haviam regras, obviamente. A primeira regra, que é a mesma regra do Clube da Luta, que é: não se pode falar sobre o Clube da Luta, porque se chegasse na diretoria, era expulsão, automaticamente. E a segunda regra era... Qual era a segunda regra? Se eu não me engano, a segunda regra era: a luta só vai até sair sangue. A partir do momento em que saísse sangue, a luta acabava, porque a gente não podia chegar em casa machucado, nem nada disso, a gente era criança. Se a gente chega em casa e a cara tá toda arranhada saindo sangue, é meio foda. Então a gente começou, era eu mais 2. Todos os dias a gente lutava.
todos os dias, de segunda a sexta. E isso era algo que a gente gostava. Então, a gente não sabe exatamente quem. Eu sei que não fui eu, mas alguém falou sobre o Clube da Luta e começou a aparecer mais gente. Na terceira semana aparecia um garoto, na quarta mais um garoto, na quinta mais 2 garotos. E quando percebemos, éramos 15 garotos caindo na porrada. E era tudo bem legal, bem divertido. A gente começou a fazer o ranking da porradaria, o que era excelente. Todo mundo começou na linha de baixo, à medida que a gente fosse ganhando os combates, a gente ia subindo e assim se tornando a lenda do combate. Um fato interessante, pouca gente sabia, é que eu, um pouco tempo antes, eu fazia jiu-jitsu. Então eu sempre fui um pouco melhor no assunto da porradaria. Não que o jiu-jitsu seja uma arte de porradaria, só que eu não era o tipo de cara que dava soco. Eu sou péssimo em dar soco. Eu gostava de pegar as pessoas e bater na parede. Isso era muito mais divertido para mim. E como quando eu tava na minha quinta série, tinha quase 1,70 m e pesava 60 quilos, eu era um monstro. Então eu ganhava muito dos combates facilmente. Logo, cheguei no topo. Abaixo de mim, só tinha os 2 caras com quem eu fundei o Clube da Luta. E até que um dia a gente começou a... Não lembro quem deu a ideia, que a gente começou a apostar dinheiro. Era pouco. Cada um... Era assim, você ia lutar, você botava R$1 na mesa. O inimigo botava R$1 na mesa, tu ganhou, o cara leva R$2. Era simples. Começou isso, tudo foi pro caralho. Porque antes a gente fazia coisa de 2, 3 lutas por dia, a gente estava começando a fazer de 10 a 20 lutas por dia. Porque todo mundo queria sair de lá com 20, R$10, R$15, porque a gente queria, por algum motivo, profissionalizar isso de uma forma estranha. E eu sempre ganhei muito nessas lutas, mas eu comecei a lutar menos, porque eles achavam injusto. Porque na quinta série as pessoas são mirradinhas e eu era um ogro. Aí, até que um dia a gente... Não lembro também quem deu essa ideia, tô achando até que fui eu, que a gente decidiu fazer a grande luta, onde ia o primeiro da lista e o segundo da lista, íamos fazer um grande combate e cada um ia apostar R$5. Esse dinheiro no final era só pra gente fazer um lanchão bem divertido, só que o dinheiro ia ir pro cara que ganhou a luta e ele ia comprar o lanche e o troco era dele. Beleza. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Mas o que acontece? Quando se envolve dinheiro e a chance de perder, as pessoas tendem a trapacear. Uma coisa que a gente sempre levou em consideração, lembrando a segunda regra, que é a pessoa não pode sangrar por causa de... éramos crianças e tal. E o meu adversário neste dia, ele decidiu deixar as unhas afiadas. Ele deixou a gente marcou a luta com antecedência, eram acho que 1 ou 2 semanas. Ele deixou a unha crescer e afiou. Quando a gente começou a lutar, a luta foi foda. Bati a cabeça dele na parede, ele me jogou no chão, chutei ele na barriga. Foi um combate excelente de 3 minutos. Mas aí até o momento em que ele pegou a mão dele com a unha e meteu a mão no meu nariz e apertou com força. Aí deu um rasgadinho no lado e começou a sair sangue. Na hora, eu senti obviamente a unha. Aí eu só ouvi falando, não, separa, tá sangrando. Aí eu pensei, quem tá sangrando? Aí na hora que eu meti a mão, pá, minha pele tinha sido arranhada e começou a sair sangue. Perdi a luta. E isso me deixou muito puto, porque vacilo, o cara fez de propósito, ele abusou das regras, só que não tinha como exatamente provar. E como a luta era clandestina, não havia muito o que se fazer. Entregamos o dinheiro, se eu não me engano naquele... eu nem lembro quanto que foi o dinheiro, mas foi uma grana boa. Entregaram o dinheiro pro cara e a gente foi fazer um lanchão. Naquele dia eu saí puto, eu nem comi esse lanche e eu decidi que ia me vingar. E aí, meu amigo,
Clube da Luta começou a virar uma loucura, porque eu achei inadmissível ele ter trapaceado, então eu falei que ia me vingar de uma forma que eu não devia ter feito. O Clube da Luta foi parando ao longo do tempo e eu sempre maquinando aquilo ali, vou me vingar, vou me vingar, vou me vingar. Um dia a gente indo pra casa, a gente estava atravessando as ruas e tal, e perto tinha um orelhão, só havia ele e eu. Eu, do nada, o sangue subiu a cabeça, segurei ele pelo pescoço e pela mochila, levantei ele e arremessei ele no orelhão. Depois fiz isso de novo, peguei e arremessei ele na parede. Fiz isso 2 vezes, ele ficou tonto, cambaleou e gritei pra ele: "Aê, maluco, corta essa porra de unha, seu viado!" Corta a unha, seu imbecil. Depois disso, o Clube da Luta se tornou um problema. Porque a partir do momento em que o cara que era o ranking 1, que virou depois ranking 2, virou o maluco que bateu em pessoas fora do Clube da Luta, as pessoas começaram a se agredir, sem motivo nenhum, em horários diferentes. Chegou a ponto de eu brigar com um garoto dentro da sala de aula e quase jogar ele do 2º andar, porque a minha sala era no 2º andar, esse garoto estava na minha sala, obviamente, a gente entrou num atrito ali, lembramos do Clube da Luta e quase um morreu. Isso começou a gerar uma confusão desgraçada, outras salas começaram a saber do Clube da Luta e, por sorte, se passou muito tempo durante esse Clube da Luta, foram quase 6 meses. Então chegou a época das férias, a gente pôde se separar de um tempo e eu não tive escolha, eu pedi para me trocarem de escola, porque senão ia dar merda. Então fica a dica, se um dia vocês decidirem extravasar a sua raiva, decidirem montar um Clube da Luta ou algo assim, se controle, verifique se a unha de todo mundo está cortada e caso você sangre, faz o outro sangrar na luta, não começa a jogar a pessoa na parede em momentos aleatórios, porque isso vai acabar com a brincadeira.